E nessa comunicação comigo mesma, um dos aspectos que eu utilizo, uma das coisas que eu utilizo para me manifestar é a minha própria comunicação. É a minha maneira de ser no mundo, é a minha maneira de me expressar no mundo. E aí eu posso conhecer também essa maneira de me expressar. Conhecendo essa maneira de me expressar, eu consigo compreender muitas coisas internas que eu ainda não compreendi. E aí entra, né? A gente conhecer a nossa própria comunicação, trazer a consciência, a maneira como nos expressamos no mundo, entre a gente observar isso. E aí eu trouxe um exemplo, pelo menos do que eu observo muito no dia a dia, que aí eu não sei vocês. Oi, Jane, boa tarde, Jane, bem-vinda à live. Vocês podem me dizer aqui depois também. Quando surgiu a possibilidade da gente gravar a nossa voz, aí entram muitas mensagens de WhatsApp, né? Que é muito mais fácil gravar a nossa voz, muitas vezes, para enviar mensagens. Então, a gente teve essas facilidades no decorrer do ano, né? Dos anos com a tecnologia de enviar mensagens, e depois foram ampliadas para mensagens de voz. E essa mensagem de voz, ela fica gravada. E o que começou a acontecer com muita gente? Pessoas que nunca tinham ouvido a própria voz gravada começaram a se ouvir. Muitas pessoas ouviam a própria voz e não gostavam da própria voz e evitavam e ainda evitam gravar áudios para mandar mensagens para as pessoas porque não gostam de se ouvir. E eu acho interessante porque essa ferramenta, ela trouxe a possibilidade de a gente observar a própria comunicação. Porque era muito, a gente não se gravava, né? A gente não se gravava nem em vídeo. Isso eu não estou falando nem vídeo, como esse aqui. Quantas pessoas que evitam fazer um vídeo desse para depois não se assistir? Eu, quando comecei lá atrás, eu não conseguia me assistir. Eu evitei gravar isso há anos atrás, tá, gente? Eu evitava gravar para não me assistir. Aí depois eu comecei a gravar, encarei mesmo assim, mas eu não me assistia. Hoje eu adoro me assistir, porque eu não me julgo. Não quer dizer que em algum momento eu fale assim, esse ponto eu falei assim, eu poderia ter falado de outro jeito. Mas eu não falo isso como uma crítica de mim. Eu falo para um próximo vídeo ficar talvez mais aprofundado, mas eu não me critico mais por ter errado ou acertado. Porque naquele momento eu fiz o meu melhor. E hoje aqui eu estou fazendo o meu melhor para vocês. Se eu estou errando português, se eu estou falando de um jeito acelerado ou muito devagar, hoje é o melhor que eu estou conseguindo fazer. E isso é interessante, né? Você não ter esse julgamento, você até se observar para aprimorar, para realmente eu conseguir me comunicar com vocês, mas não para falar que é ruim, que é bom e até me impedir, me delimitar, me impedir de continuar. Então aí, não sei vocês que estão aqui, como que é para vocês, o que foi ou é ainda essa gravação de voz no WhatsApp, por exemplo, para vocês se ouvirem. E aí a gente começa a perceber algumas coisas, né? Mesmo antes dessa gravação, quando tinha as gravações de filmagem normal, e isso já aconteceu comigo também, eu não tinha ouvido minha voz gravada ainda. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu detestei a minha voz. Mas por quê? Por que isso é comum acontecer? Até quando eu vou gravar os pacientes, hoje nem tanto, mas quando eu comecei a gravar 15 anos atrás, eu falava para eles, eu perguntava se eles queriam ouvir a própria voz, que às vezes eu gravava para eu observar depois a melhora vocal com a terapia, como fono. Mas eu perguntava porque uma vez um paciente ouviu e ele se incomodou. Então, depois disso, eu comecei a explicar. Primeiro, perguntar se a pessoa queria ouvir. E segundo, perguntar e comentar que tudo bem se a voz que a pessoa estivesse ouvindo não fosse igual a que ela achava que ela tinha, porque isso é normal. E o que é normal, na verdade? Nós ouvimos, eu estou aqui falando com vocês, eu ouço a minha voz que sai da minha boca, ela sai, o som sai daqui, o meu ouvido capta. E eu ouço a vibração do meu crânio. Então, eu estou falando aqui, minha garganta está vibrando, eu ouço a vibração do meu crânio. Então, eu ouço essas duas coisas ao mesmo tempo. O que vocês estão ouvindo? O som que sai da minha boca. Então, a voz que todo mundo conhece, quando a gente grava um áudio, é a voz que sai da boca. Então, quando a pessoa ouve a voz que sai da boca, é diferente. Então, quando você ouve a sua voz, é diferente da voz que você está se ouvindo falar, por essa diferença de vibração. A gente ouve por duas vias a nossa própria voz, e o que a gente grava é uma via só, tá? E
E eu acho interessante que eu conheço pessoas ainda que não gostam da própria voz. Então a gente já começa por aí. Como que eu vou querer me conhecer? Como que eu vou ter consciência da minha comunicação se eu já julgo a minha voz como ruim ou feia? Percebe? Eu já estou julgando antes de conhecer, porque conhecer é conhecer. Conhecer não tem julgamento. Conhecer é conhecer. Eu estou aberto para. Então fica aí já uma reflexão. Quando eu quero conhecer, eu não tenho julgamento. Eu posso até ter depois, mas se eu estou aberto para conhecer, ou se o julgamento vem logo de cara, eu já recuo e não quero conhecer mais. Se eu achei ruim, se eu achei bom, eu vou. Agora, se eu achei ruim, eu já não quero mais. Então já começa por aí. Quantas vezes que a gente começa a observar aspectos de nós que não gosta e já recua? E aí não conhece. Perde a oportunidade de aprender a lidar com aquilo que não conhece. E que às vezes precisa aprender que é aquilo que está empacando a nossa vida, aquele aspecto que a gente manifesta que está empacando, que está nos deixando ficar, não crescer, né? Ficar ali parados, estagnados, não fluir na própria vida. E a mesma coisa com a comunicação. Então, como eu vou ter consciência da minha comunicação se eu não gosto da minha voz? Então, o que eu já trago aqui? Que informação pode trazer para você refletir se você se identifica com isso que eu acabei de falar? Como é o seu auto-julgamento? Qual valor você dá para o que você é? Quanto de valor que você dá para o que você manifesta? Quanto de valor que você dá para aquilo que você pode fazer naquele momento, para o seu melhor naquele momento, para a sua voz naquele momento? Então, percebe? Então, já é um ponto de questionar como que está o meu alto valor.